Hora de destaque internacional, mais uma vez, depois de ser condenado na última semana, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma eventual prisão pode ser um ponto de ruptura para seus apoiadores. O Fabrício Naitz, que tem mais informações a respeito dessa declaração para a gente, Naitz. Declaração polêmica lá do Trump nos Estados Unidos. Quase, né? Como todas, praticamente, né, Lívia? Bom dia para você novamente, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Trump deu uma entrevista à Fox News e falou o seguinte, que vai ser difícil para o público aceitar uma pena de prisão para o ex-presidente, principalmente os seus apoiadores. Quem não gostou disso, claro, foi a oposição, foram os democratas, que falaram que essa fala, na verdade, é uma ameaça de incentivo aos seus apoiadores para se levantarem contra o governo, contra o sistema judicial, caso Trump seja condenado à prisão em regime fechado, lembrando o que aconteceu lá no Capitólio em 2021. A gente lembra que no final da semana passada, o Trump foi condenado naquele caso em relação a Stormy Daniels, aqueles pagamentos que seriam maquiados ali como despesas da sua empresa, a Trump Organization. Foram 34 condenações contra o ex-presidente por falsificações de documentos. E para cada uma dessas condenações, ele pode pegar até 4 anos de prisão. Ou seja, 4 vezes 34, joga aí esse número lá em cima, vai ser um número bem alto. A expectativa, claro, é que o juiz acabe optando ali por não condená-lo à prisão em regime fechado. Isso porque Trump não tem nenhum tipo de antecedente criminal. Isso, claro, joga a favor do ex-presidente americano. E a gente lembra, claro, que ele pode continuar concorrendo e pode até mesmo se tornar presidente, mesmo que esteja atrás das grades. Esse é um detalhe jurídico ali nos Estados Unidos. Mas a questão fica por conta dessa provocação, digamos assim, feita por Trump nesse sentido de dar ali uma margem para os seus apoiadores de se pronunciarem, de se levantarem e se manifestarem contra uma eventual prisão. Isso porque quando a gente fala agora das eleições que estão chegando, Lívia, tem uma questão muito forte envolvendo o eleitorado. O Trump tem um eleitorado que concorda muito com essa visão de que ele está sendo ali uma espécie de mártir dos republicanos, da direita americana em geral, justamente por conta de uma perseguição jurídica que seria realizada contra ele. O Biden está jogando no sentido contrário, de que ele é um criminoso, que ninguém nos Estados Unidos está acima da lei. A grande questão aqui é como que aqueles eleitores mais de centro, mais indecisos, que uma hora votam nos democratas, outra hora votam nos republicanos, vão acabar enxergando essa condenação de Trump. Será que é uma condenação para eles resultada de uma perseguição jurídica ou Trump realmente é um criminoso que merecia essa condenação? É isso aí que vai ser o grande fiel da balança para a gente ver o resultado lá em novembro. Esse é o interesse de Trump nesse momento e ele está tentando jogar com o sentimento dos seus apoiadores para o defenderem cada vez mais, fazer esse burburinho e tentar gerar um apoio em novembro, enquanto o Biden, claro, faz o lado contrário. Joga com os seus apoiadores de que Trump é um criminoso, que ninguém nos Estados Unidos está acima da lei e que ele não pode assumir a Casa Branca justamente por conta desse histórico infringindo a legislação americana, Lívia. Cada um vai usar a história segundo o ponto de vista que o favorece, né? Com toda certeza. Vamos ouvir os nossos analistas, Naitz, sobre isso? Amanda Klein e Cristiano Beraldo. Porque, Amanda, durante o fim de semana a gente ouviu muitos analistas, especialistas em relações internacionais a respeito dessa condenação e todos concordam que muito dificilmente a decisão da justiça, por vários fatores, e entre eles a idade de Donald Trump, o fato de ele ser um ex-presidente, muito dificilmente a justiça vai decretar uma pena de prisão. Mas o que chama a atenção nessa notícia é a declaração, porque pode ser interpretada, como o Naitz que disse, como, mais uma vez, um levante, mais uma vez, insurreição. Lembrando que ele já é processado por insurreição, como o Naitz que também lembrou, né? Como você interpreta essa fala dele? Essa faz parte da retórica da extrema-direita, né? Sempre alegando perseguição jurídica e sempre se contrapondo, fazendo algum tipo de ameaça de não cumprir aquela ordem. Da mesma forma que o Trump não quis cumprir o resultado das urnas. Ele ficou ali, primeiro demonizando o voto por correio, depois a legitimidade e a credibilidade de todo o sistema americano de votação e, por último, quando saiu o resultado, ele perdeu questionando o próprio resultado que levou à insurreição de 6 de janeiro. Aliás, é mais um das investigações, dos inquéritos
inquéritos que estão na fila para serem julgados. Esse, em que ele foi condenado pela maquiagem contábil de um suborno a uma ex-atriz pornô, a Stormy Daniels, é o menos grave, é o menos importante das investigações que o Trump responde, né? Ele responde a inquéritos criminais em âmbito federal e em âmbito estadual, por esse da insurreição e por exemplo, tentar mudar o resultado no estado da Geórgia. Ele foi pego em flagrante, tem uma ligação telefônica dele para a pessoa responsável do Departamento de Estado de Votação de Eleição lá da Geórgia, querendo ganhar alguns votos a mais, algumas centenas, milhares de votos que pudesse fazer a diferença. Mas eu acho que é o que o Neitzke falou, né? Resta saber, os que estão com Trump, os conservadores, os trumpistas de primeira hora não verão nenhum problema nisso, encararão de fato como uma perseguição da justiça, o que não é, né? Porque essa condenação veio do tribunal de júri, foram 12 jurados que passaram 12 horas reunidos e condenaram Trump por 34 acusações depois de 6 semanas de julgamento. O tribunal de júri é algo muito respeitado, uma instituição muito respeitada nos Estados Unidos. Do que se trata aqui é que pessoas também poderosas, ricas, de colarinho branco, que esses crimes também serão punidos, é o que disse Joe Biden, e ele tem razão. Agora, resta saber qual será o comportamento dos eleitores independentes. Muitos deles, né, mais centristas, que não são automaticamente nem partidários do Partido Democrata, nem do Republicano, já responderam que em caso de condenação criminal não votariam em Trump. Vamos ver se isso persiste. Pois é, bom, primeiro é importante a gente deixar claro que o sistema jurídico judicial americano, ele funciona com poder local. Então, nesse caso, foi a Corte de Nova York, um promotor de Nova York, um juiz que, inclusive, doou para campanhas anti-Trump e que promoveram esse julgamento, onde a acusação é que Trump usou o seu próprio dinheiro para pagar a tal modelo que teria tido um caso com ele. E a alegação é de que, se essa modelo falasse sobre o caso, Donald Trump não teria sido eleito. Essa conexão é simplesmente inverossímil, não tem uma conexão direta que se possa afirmar que as pessoas que votaram no Trump deixariam de votar por causa desse comportamento, porque Trump não é reconhecido por ser o grande representante da família conservadora, tradicional. No exemplo que ele dá da sua própria família, ele que é separado, casou de novo, era dono do evento de Miss, tinha cassino. Enfim, Trump não teria tido esse dano caso a moça revelasse o seu caso extraconjugal. Agora, o que está acontecendo do ponto de vista eleitoral é que Joe Biden não tem a menor chance de vencer essas eleições. Mesmo aqueles eleitores que eventualmente votariam contra Donald Trump não votarão em Joe Biden, votarão em Robert Kennedy Jr., que tem tido uma performance nas pesquisas eleitorais bastante surpreendente e está posicionado para ter mais votos do que Ross Perot teve na década de 90, que foi o recordista dos candidatos independentes a presidente da República. Ou seja, Trump continua favorito e vencerá as eleições em novembro desse ano.